Mas seguindo então, nós viemos dessa semana estudando acerca da divindade. Muitos pensavam assim, falaríamos acerca do Espírito Santo. Só que não foi isso, porque para entender completamente a pessoa do Espírito Santo, e agora podemos falar sem nenhum problema acerca disso, que vocês acompanharam uma semana, para entender completamente o papel da pessoa do Espírito Santo, precisamos entender o papel do Pai, do Filho e dos anjos, algo que foi muito crucial para o estudo que fizemos, para compreender plenamente, porque os anjos são coordenados pelo Espírito Santo, que é o representante do capitão do exército do Senhor. Nós vimos isso ao longo da semana, quando no Velho Testamento era Cristo que comandava os anjos, junto com o Espírito Santo, mas Cristo sobe para interceder por nós, e o Espírito Santo desce para ser então o representante do capitão do exército do Senhor. E sobre essa questão da intercessão que Cristo está realizando por nós nesse momento no céu, à destra do Pai, é que eu gostaria de refletir nesta manhã, pelo menos nesses momentos iniciais. O que nós entendemos por pecado? O que a Bíblia nos diz que é pecado? Pecado é transgressão da lei. E muitas vezes nossa mente nos prega peças. Nós vimos nessa noite de sábado, o nosso irmão Cláudio Júnior esteve aqui para falar acerca da natureza de Cristo, natureza de Adão e natureza do ser humano após o pecado. Então Adão foi feito perfeito, não tinha tendência para o pecado, tinha um corpo perfeito e pecou. Cristo veio com o corpo afetado pelo pecado, o corpo imperfeito, mas sem tendência para o pecado, da mesma forma que Adão, e não pecou. E nós temos tudo contra nós, né? O nosso coração é contra a nossa salvação. Então, nós temos um corpo imperfeito, tendência para o pecado e pecamos. E precisamos então buscar a solução para isso, como Paulo buscou. Mas então a Bíblia nos diz que pecado é a transgressão da lei. Isso está lá em 1 João. Eu gostaria de ir com os irmãos analisar um pouco mais acerca disso, da compreensão que nós temos do pecado. Como eu disse, a nossa mente nos prega peças. Porque nós podemos analisar da seguinte forma: bom, eu sou adventista do sétimo dia, tenho o testemunho de Jesus, além de guardar os mandamentos de Deus. E o único mandamento que faltava, quando eu não conhecia a verdade plenamente, era guardar o sábado. Agora eu guardo todos os mandamentos. Então eu não sou mais culpado de toda a lei, porque eu não tropeço em nenhum ponto sequer. Alguns poderiam dizer assim: não, antes eu só não guardava o sábado, agora eu guardo o sábado, guardo todos os 10 mandamentos, estou na glória, vamos dizer assim. E alguns pensam assim: não, eu vou para a igreja no sábado, no domingo, na quarta-feira, na segunda, se tiver culto também de oração, no JA, e no pôr do sol de sexta eu faço meu culto, recebo o sábado, pôr do sol de sábado, começa uma nova semana, acredito em Deus. E transgressão da lei, o que é transgressão da lei? Bom, tem os 10 mandamentos, e se eu não quero pecar, vamos imaginar assim: você está no sábado, guardando o sábado na igreja, não roubou essa semana, não adulterou, você está no sábado, nem olha para as irmãs ou nem olha para os irmãos, para não ter pensamentos impuros, fica só voltado para o púlpito, não conversa com ninguém, para não ter pensamento impuro, que já é transgressão, como Cristo falou. E aí você pensa: glória a Deus, não pequei. Se Cristo voltar agora, eu estou no céu, estou garantido. Muitas vezes nós podemos pensar assim: não, porque eu sou adventista, já conheço a lei de Deus, já sigo a lei de Deus, eu estou garantido. Não tem problema mais nenhum para mim. Só estou esperando Cristo Jesus voltar. Será que é realmente dessa forma? Acompanhe comigo, irmãos, por favor. 1 João, capítulo 3. Só um detalhe que o Roberto não passou: ao final da mensagem nós distribuiremos um exemplar do material por família, e na parte da tarde aqueles que chegarem até as 16h05 receberão um número para concorrer a uma Bíblia na tradução brasileira. Nós falamos muito de traduções no sábado passado, de versões de Bíblia, e teremos uma Bíblia para sortear hoje à tarde. Então aqueles que chegarem no horário poderão concorrer a essa Bíblia. 1 João capítulo 3, verso... Vamos ler primeiro 1 João capítulo 1, verso 8 e depois o verso 10. Diz assim: 1 João
1, verso 8, depois do verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí a gente pula para o capítulo 3, verso 8, que nos diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como é que nós solucionamos então essa aparente problemática? Vocês perceberam que o capítulo 1 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos e fazemos a Deus mentiroso. Mas no capítulo 3 nos diz que aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Nós somos de Cristo ou do diabo? O que é pecado? Vamos ampliar essa visão vendo aí o verso 4 do capítulo 3, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas volte um pouquinho para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está o quê? Pecando. Portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Pecado é transgressão da lei, mas perceba que nós estamos ampliando aqui essa visão. Então, se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, você também está pecando nisso. E aí, quem sabe, a gente pode lembrar aqui dos convites que são feitos para vir no sábado à tarde, né? O trabalho missionário, as visitas que poderiam ser feitas, os órfãos e as viúvas, os abrigos, os hospitais, os nossos irmãos que porventura não vêm à igreja, estão esfriando na fé, e a gente não vai atendê-los, nisso estamos pecando. E podemos voltar ainda para Romanos, capítulo 14, verso 23. Romanos 14, verso 23, nos diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é o quê? Então perceba que amplia um pouco mais. Então, é transgressão da lei? Sim. Mas você não fazer o bem, sabendo o que deve fazer, é transgressão da lei, é pecado. E você não fazer, tendo fé, pela fé, é interessante isso, porque eu já ouvi de uma pessoa muito chegada, que ela diz assim: olha, a Bíblia diz assim, se o que você faz, se o seu coração não te condena, não se preocupe. A sua consciência, né? Se te condenar, você não faça. Mas se não te condenar, você não precisa se preocupar, porque você está fazendo pela fé. Só que a própria palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, a gente não vai ler no tempo, mas você pode conferir depois, nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Completando esse texto, nós precisamos também lembrar de Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e continuamente o que? Corrupto, perverso. Quem o conhecerá? No verso 10 tem a resposta: eu o conheço, diz Jeová, só eu sei o que é melhor para você. Provérbios 28, verso 26 diz: insensato é o que segue o próprio coração. Corroborando com Jeremias 17, 9. Se o seu coração é corrupto, você não sabe de você mesmo o que é melhor. E Provérbios diz que você não deve seguir o seu coração, porque dele procede o mal. E aqui a gente lembra daquele que diz, muitas vezes eu citava errado o texto dizendo: olha, o dinheiro é a raiz de todos os... Não é assim que está o texto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, o problema está onde? No coração. E se a gente não sabe o que é melhor, então nós temos que procurar
na palavra de Deus. É por isso que nós vemos a primeira citação, Fundamento da Educação Cristã, e realmente precisamos estar sempre buscando essas palavras. E, finalmente, por que eu trouxe essa reflexão acerca de pecado? Porque existe um texto no livro Grande Conflito, que eu gostaria de ler com os irmãos, na página 155, e também tem uma da Meditação Matinal e Recebereis Poder, página 155, 604, 14 do Grande Conflito, e 155 de Recebereis Poder, que diz assim: apenas, a citação de Recebereis Poder, apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão o poder proporcional à sua necessidade diária e sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso, aproveitando cada dia as oportunidades do serviço que encontram ao seu alcance. Diariamente testificam em favor do Mestre, onde quer que estejam, seja em algum humilde esfera da atividade no lar, ou em algum setor da utilidade pública. Por que isso é importante? Nós sabemos que antes de Cristo vir à Terra, o Espírito Santo será o quê? Retirado. E aquilo que tem detido Satanás de destruir os seus próprios servos, porque ele não tem poder para destruir os servos de Deus, a não ser os mártires, mas esses não serão destruídos, apenas descansarão para ressurgir na vinda do glorioso Filho de Deus. Então percebam, teremos mártires, mas quando o Espírito Santo for retirado, então Satanás operará destruindo os seus súditos, porque ele não ama ninguém, nem os seus, ele não tem amor, porque amor é o próprio Deus. Mas nesse momento em que o Espírito Santo é retirado, Cristo também estará saindo do santuário celestial. Quem é o nosso intercessor hoje? O Espírito Santo e Jesus Cristo. Mas Cristo sai. E se nós pecamos, João diz: olha, eu escrevo tudo que está aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra está em sua mão para que você não peque. Mas, se você pecar, veja, se você pecar, você tem o quê? Um advogado no céu, o justo, Jesus Cristo, o nosso sacerdote. Mas nesse momento, Cristo sai do santuário. Você pode pecar? Você poderá pecar nesse momento? Sem ter um intercessor, um advogado? Como ficaria então a sua situação? E nós hoje, nós podemos então viver assim: não, como Cristo não saiu ainda, eu posso viver pecando. Romanos 6 e 8 nos dá margem para isso. Nós devemos superabundar a graça, continuar pecando para que a graça superabunde. É assim que nos diz a palavra de Deus? De maneira nenhuma. Devemos ser gratos a Deus porque Ele pagou o preço de nossos pecados. E o texto nos diz assim do Grande Conflito: deixando Ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor. E sabe o que acontecerá com muitos? O que é uma tristeza? Nós vimos ao longo da semana que, nesse mesmo período, os anjos dirão assim: fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Falamos ao coração das pessoas, mas com a maioria foi o quê? Em vão. Com a maioria foi em vão. E aqui nos diz na meditação matinal de Recebereis Poder, página 345, os cristãos professos que chegarem ao tempo de angústia, aí sim é o tempo de angústia de Jacó, sem estarem preparados, confessarão, olha que detalhe, confessarão em seu desespero os seus pecados perante o mundo com palavras de angústia consumidora, ao passo que os ímpios exultam de sua agonia. O caso de todos é sem esperança. Quando Cristo se levantar e deixar o lugar santíssimo, começará o tempo de angústia. Estará decidido o caso de cada pessoa, e não haverá sangue expiatório para purificar o pecado do pecado e corrupção. Quando sai do Santíssimo, Jesus fala em tom decisivo e autoridade real.
as palavras de Apocalipse, capítulo 22, versos 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Que estejamos não nesse grande grupo, né? Mas no grupo dos remanescentes, realmente o restolho, o que ficar. Um detalhe importante: nós precisamos fazer diferença entre pecado e pecados. O ser humano, ele nasce de que forma? Pecador. Não é assim que Salmo 51 nos diz? Essa noite, quando João já explicou sobre isso, acerca da natureza do ser humano. Em pecado, a nossa mãe nos concebe em iniquidade, nós já nascemos em iniquidade, afetados pelo gene defeituoso que veio desde Adão após a sua queda. E por causa disso, o nosso coração é continuamente mau, como já falamos, e está escrito em Jeremias 17:9 e Provérbios 28, verso 26. Como então devemos viver? Aí João nos diz: olha, existe a palavra para que você não peque. Os pecados, assim como podemos fazer a separação entre sábado e sábados, não é assim? Os sábados que caíam no domingo, na segunda, na terça, que eram os dias de festas, e eram considerados sábados. Por quê? Porque eram dias separados. Mas existe um sábado, o dia sétimo, o dia do Senhor. E pecado tem pecado porque é inerente à sua natureza, ao seu corpo, à sua tendência, do seu coração, que você não deve confiar, não deve seguir, se não estiver dizendo de acordo com a palavra de Deus. E tem os pecados, consequência da sua natureza. Quando você então não ouve o anjo falando ao seu ouvido, guiado pelo Espírito Santo, lhe dizendo o que você deve fazer, e ele só vai dizer aquilo que você já estudou, só vai poder lhe lembrar o que você tem na mente. Aí, nesse momento, então, você será ajudado a desviar de cometer pecados, que são os pecados cometidos. E esse é o processo da santificação, que muitos, infelizmente, esse é um grande problema também, tem chamado de legalismo e extremismo. Não é. É ser adventista do sétimo dia, convertido, batizado, está justificado pelo sangue de Cristo Jesus, amém por isso? E agora está no processo. Qual é o processo seguinte? Santificação. Já não é a mesma pessoa, agora está galgando os degraus para a glória, né? Para ser glorificado por Deus. Isso só pode ser ajudado por Ele. Mas vendo então esses aspectos, eu gostaria de levá-los a analisar a lei de Deus de uma forma diferente. Abram comigo, por favor, 1 João, capítulo 4. Eu pedi a Flávia para trazer esse vídeo aqui, como é que foi Jesus. O capítulo 13, que tem como título A Vitória, fala de como Cristo venceu o tentador e como nós podemos vencer. Então, só antes de ler 1 João, permitam-me compartilhar com vocês, página 78, capítulo 13 do Desafio das Nações, nos diz assim: o tentador pensava aproveitar-se da humanidade de Cristo e incitou a presunção. E aqui é importante nós fazermos uma diferença entre presunção e fé. Fé é você acreditar que Deus fará algo por você porque você está obedecendo a Ele. Presunção é você achar que Deus vai lhe abençoar, mesmo você sabendo que está fazendo algo errado. Isso é presunção. Então você pede que Deus lhe cure da enfermidade, mas você está comendo as coisas que sabe que faz mal para a sua saúde, e você: Senhor, me cura. Mas eu não quero deixar de comer isso. Eu não quero deixar de beber isso. Isso é presunção. E Deus não se agrada disso. Então Satanás queria levar Cristo a fazer isso. Mas, ao passo que pode instigar, ao passo que Satanás pode instigar, não lhe é possível forçar ao pecado. Disse a Jesus: lança-te de aqui abaixo, sabendo que eu não podia lançar, pois Deus se interporia para livrá-lo. Tampouco poderia o inimigo forçar Jesus a se lançar. A menos que Cristo consentisse na tentação, não poderia ser vencido. Nem todo o poder da terra ou do inferno
o poderiam forçar, no mínimo que fosse, a se apartar da vontade do Pai. O tentador, agora nós, o tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Perceberam a força desse texto? O tentador, da mesma forma que não poderia forçar Jesus, que não pôde, o tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam a seu controle. A vontade tem que consentir. A fé, que vem por ouvir, largar sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno, e para ele já é o suficiente. Amar a Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos fazer uma reflexão então mais aprofundada acerca de amor, de servir a Deus, de estar ligado a Ele, assim como o filho esteve ligado a Ele em todos os momentos de sua vida aqui na terra, em todos os momentos enquanto esteve encarnado. Como é que nós podemos estar ligados a Deus? Amar a Deus. Interessante que aqui não nos diz, não nos fala de maneira detalhada o que é amor. Deus é amor. Mas como podemos compreender melhor? Como é que podemos colocar em nossa mente, que é tão finita, pecadora, que tem dificuldades de entender tantos assuntos, como é que compreendemos melhor acerca do amor, que é amor? Aí a própria palavra de Deus nos ajuda. Nós vamos agora para Mateus capítulo 28, as palavras de Cristo. Deus é amor. Como podemos então amá-lo? Como podemos viver o amor? Capítulo 22 de Mateus, versos 35, 34 a 39. Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então perceba que o princípio, Deus é amor. Cristo agora divide em quantos princípios? 2 princípios fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui uma ligação na vertical, e amar ao próximo como a si mesmo, uma ligação na horizontal. E a gente pode ampliar esse entendimento e ir para 2 João, que fala acerca de amar. Ou 2ª Epístola de João, verso 6, é só um capítulo. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E veja como o verso termina: este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Por que amor? Andar nos mandamentos. Que mandamentos? Aí agora eu gostaria de convidá-los para Deuteronômio, capítulo 4. Versos 12 e 13. Moisés recebe algo das mãos de Deus. Deuteronômio 4, 12 e 13 diz assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não ouviste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de... Interessante lembrar, sempre é bom ressaltar isso, que essa foi a única parte da Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse. Ele escreveu com o próprio dedo dele. Isso está no livro de Êxodo. E entrega então 2 tábuas. Por que não uma? Por que não 10? Se foram 10 mandamentos. Mas ele dividiu justamente naquele sentido que nós analisamos. O vertical: não terás outros deuses, não farás para ti, não tomarás o nome do Senhor teu Deus
E sobre o nome de Deus, nós já vimos essa semana também. Lembra-te do dia? Essa é a parte vertical. E agora a parte horizontal: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. A Flávia até falou que agora tem um hino que tem os 10 mandamentos para as pessoas gravarem, né? Então tem um hino agora para se cantar nesse de Israel, o novo de Daniel Luna. Para quem não gravou ainda os 10 mandamentos, os 10 preceitos que demonstram o que é o amor de Deus, tem aí um novo hino para ajudar. Mas temos então esses 10 preceitos. Agora, a grande questão: eles são muito concisos, curtos. Quando você então reflete sobre o 7º mandamento: não adulterarás, que compreensão você pode chegar? O que é adultério? No 7º mandamento diz o que é adultério? Não. Diz somente não adulterarás. Diz que se você olhar para uma mulher, olhar para o jovem, você está adulterando no mandamento? Não, diz simplesmente não adulterarás. É por isso que é bom nós lermos Mateus, novamente, capítulo 22, e o último verso, o verso 40, o último verso dessa passagem do escriba, o intérprete da lei, com Jesus Cristo. E aí ele então amplia esses princípios. E ele diz no verso 40: destes 2 mandamentos dependem toda o quê? A lei e os profetas. Percebam que ampliou. A lei é a expressão do amor. Nós vimos isso em 1 João, 2 João, em 1 João também. O próprio Cristo falando. O cumprimento da lei é o amor, está em Romanos. E aqui ele diz: olha, você tem um mandamento ou um princípio primordial. Deus é amor. E Cristo diz: olha, mas esse princípio primordial se divide em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí nós percebemos que a palavra de Deus também destrincha melhor esse princípio em 10, 2 tábuas, 10 mandamentos, 10 preceitos. Mas ele diz ainda que desses 2 mandamentos, que se subdividem em 10, dependem ainda toda a lei e os profetas. Que toda a lei é essa? Aí eu gostaria de levá-los a ler Mateus capítulo 5. O próprio Cristo então amplia esse princípio do 7º mandamento. Ouvistes, o verso 27 do capítulo 5: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele ampliou o princípio do 7º mandamento? Sim ou não? A Bíblia amplia ainda mais esse princípio do 7º mandamento? O que esse mandamento também proíbe? Outras práticas de aberrações sexuais. A homossexualidade, será que também está incluído nesse princípio? Mas como é que você conhece? A fornicação. Práticas abomináveis. E aqui um parêntese, algo que o Clóvis Góes passou lá na igreja, que viu e ficou estupefado. Recentemente ele pegou uma notícia na internet falando que estão criando uma lei, se não me engano, na Suécia, para proteger os animais domésticos. Proteger, veja em que situação nós nos encontramos, em que mundo nós estamos. O Espírito Santo ainda será retirado. Imagine, estão criando uma lei para proteger os animais domésticos de estupro dos próprios donos. Isso é o que faz o pecado no ser humano. Mas perceba então que a palavra do Senhor amplia. Não adulterarás. Diz quais são as consequências de você adulterar. O mandamento ali está implícito? Não diz. Mas se você pega a palavra de Deus e vai analisar a história de Davi, você percebe quais são as consequências do adultério? Sim ou não? O sangue não apartou da casa dele. Incesto, irmão contra irmão.
morte, o filho que é a transgressão da lei, que é a expressão do amor de Deus. E eu gostaria então de usar um outro exemplo. Tem alguma parte na Bíblia que diz: não verás pornografia ou não praticarás masturbação? O mandamento diz isso? Mas vocês acham que é pecado, sim ou não? Mas a Bíblia não diz. Não está implícito na Bíblia, no mandamento e nem na lei. Que lei dos profetas? Será que existe problema? Existe um princípio fundamental, o amor. Dois princípios fundamentais: amor a Deus e amor ao próximo. 10 princípios: não adulterarás. A lei dos profetas, e ele fala de fornicação, de incesto, etc. Mas talvez a gente pense assim: não tem problema porque não está na Bíblia. Será que Deus não nos advertiu acerca desses problemas? E aqui há para refletir: será que tem como alguém praticar masturbação sem ter pensamentos impuros ou se estar em um sentimento egoísta, de prazer egoísta? Vamos seguir para Apocalipse capítulo 12, para ver então o que a Bíblia nos fala ainda acerca do amor de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs de pé sobre a areia do mar. E o que é o testemunho de Jesus? Isso é bem conhecido, Apocalipse capítulo 19, verso 10. Prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de profecia. É como nos referimos aos escritos de Ellen G. White, porque reconhecemos que ela foi inspirada por Deus para profetizar para os nossos dias, para os últimos dias. E algo interessante. Roberto, me ajuda aqui, por favor. Esse é o kit que nós recomendamos que a igreja tenha: Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito. Eu costumo sempre incentivar que o Adventista do Sétimo Dia, pelo menos, tem que fazer essa leitura. E se separar 30 minutos por dia, dá para fazer a leitura em menos de um ano, dos 5 livros: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. De Gênesis a Apocalipse, as revelações que foram dadas a Ellen G. White. E sabe o que é interessante? Lê aqui, Roberto, por favor, as 3 primeiras palavras do livro Patriarcas e Profetas. Deus é amor. É assim que começa a série. As 3 últimas palavras da série Conflito. Deus é amor. Perceberam? Uma ampliação do amor, da forma de demonstrar o amor, dos princípios revelados na palavra de Deus. Ele deixou para essa igreja nesses últimos dias uma bênção pura, e nós percebemos isso nesta semana. Como nos ajudou, como ajudou a nossa mente finita, pecadora, que tem dificuldade de entender as verdades, como então nos ajudou a compreender as verdades plenamente. Obrigado, Roberto. Então eu vou utilizar algumas citações só para termos então melhor noção de quão importante é utilizarmos o Espírito de profecia. A Bíblia não fala sobre a masturbação, mas aqui é condenado de maneira explícita, com ruína mental, física e espiritual. E se nós pararmos para refletir, vamos chegar a essa compreensão. Mas existem outros exemplos ainda. Bom, por que foi dado o Espírito de profecia? Por que foi dado os testemunhos? Eu trouxe um livro aqui, no qual a própria serva do Senhor nos diz qual foi o motivo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 277.
nos diz assim: se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto de vossos estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitaríeis os testemunhos. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, a Bíblia, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos. Se nós procurarmos atentar para a Bíblia, vamos saber que masturbação é pecado, que olhar pornografia é pecado. Mas não está na Bíblia? Ah, não está na Bíblia? Não se preocupe, meu filho, eu te amo. Eu vou lhe mostrar que isso é errado, porque sua mente está embotada. E aí lhe dou o espírito de profecia. É pecado? Não faça isso. Vai lhe prejudicar, vai lhe tirar da salvação. E a única pessoa que pode impedir a nossa salvação, quem é? O nosso coração. Ninguém mais, porque o céu já fez tudo o que tinha de fazer, tudo o que era possível fazer. Mas continua dizendo, testemunhos simples e diretos, chamando a vossa atenção para as palavras da inspiração. Olha, chamando a atenção para as palavras da inspiração, às quais negligenciastes obedecer, e insistindo convosco para modelardes vossa vida de acordo com seus ensinos puros e elevados. Por meio dos testemunhos dados, o Senhor se propõe a advertir, repreender e aconselhar seus filhos e impressionar-lhes o Espírito com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos vieram para levar os leitores à palavra de Deus. Não veio para substituir. Não idolatramos Ellen White. Os testemunhos escritos não se destinam a comunicar nova luz, e sim a gravar vividamente na alma as verdades da inspiração já reveladas na Bíblia. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes, olha as duas tábuas, os dois principais mandamentos, estão claramente discriminados na palavra divina, mas poucos de vós obedecem a essa luz. Não se trata de apresentar outras verdades, mas, pelos testemunhos, Deus simplificou importantes verdades já reveladas, pondo-as diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu. Não foi Ellen White, não. A fim de despertar e impressionar com elas o seu espírito, para que todos fiquem sem desculpa. É assim que encerra o texto. Porque foi que Deus nos deu para nos repreender, para nos modelar, para nos aconselhar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque o nosso coração é continuamente corrupto, não devemos segui-lo. Isso é insensatez, Provérbios 28, 26. E Deus sabia que olharíamos para a Bíblia e diríamos assim: não, mas isso não é pecado, porque não está na Bíblia, não está nem nos 10 mandamentos. Transgressão da lei, pecado é transgressão da lei. Eu não estou transgredindo a lei, mas Deus fala: meu filho, é um princípio, você está se esquecendo do princípio que subdivide-se. E como nós temos fugido da palavra de Deus, como já falei, o ano bíblico tem sido deixado de lado, um capítulo por dia para alguns é ainda difícil, que dirá o Espírito de profecia? O que Deus mais pode fazer então? Rasgar os céus e dizer: meu filho, acorda, desperta? Mesmo assim, alguns ainda não atenderiam. Zacarias 4,6: não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Deus não força ninguém a nada. Ele nos ama e nos deixa escolher. Mas não teremos desculpa no tribunal de Deus quando Ele finalmente vier. Ele deixou tudo o que precisamos seguir. E um outro exemplo ainda, muito polêmico. Deixa eu ler só uma frasezinha que tem aqui, Mensagens Escolhidas, página 30. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. É um texto muito citado, né, quando se fala do Espírito de profecia e da Bíblia. E só para ressaltar, Ellen White não queria fazer esse serviço, não. Ela foi chamada tão somente depois de outros 2 homens terem rejeitado. Eu já citei isso aqui. Só então é que Deus chamou ela aceitou, mas depois de um determinado momento ela percebeu que o que ela estava fazendo não dava valor.
E ela teve uma visão mostrando isso. Ela estava com um tecido e com a tesoura, cortando tecido e preparando vestidos. Isso está no livro Primeiros Escritos. E ao ela cortar esses tecidos, ela começou a se cansar, pois percebia que as pessoas que estavam recebendo os vestidos não davam importância, não davam o devido valor, vestidos tão bonitos que ela preparava. E ela falou: vou parar de cortar, vou parar de preparar esses vestidos. Mas aí um anjo do Senhor veio a ela e disse: não, o seu trabalho é fazer isso aí, continua. Não cesse. Você não tem como dizer quem é que realmente vai aceitar ou não. Só Deus pode sondar o quê? O coração. Porque ela estava vendo uma pessoa que parecia não ter cultura, tão pobrezinha. Ela não vai dar valor a esse vestido. Quem sabe aquele irmãozinho que não tem uma leitura muito boa, mas tem dado valor ao Espírito de profecia, faz aquela leitura, atende aos conselhos de Deus, faz a leitura da Bíblia, mesmo com dificuldade. Interessante, irmãs e irmãos que não sabem ler, mas você não vê eles sem estar com a Bíblia na mão ao vir da igreja. Não sabe ler, mas dá valor à palavra de Deus. Talvez por isso, eu queria tanto ler e não sei ler, mas eu levo a palavra de Deus. Que outro conselho então ela nos dá? No livro Mensagens aos Jovens. Será que a Bíblia fala algo sobre isso aqui? Eu vou fazer a leitura e vocês vão refletir se existe um princípio na lei dos profetas falando sobre isso. Entre os mais perigosos lugares de diversão acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Hábitos viciosos e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões de atitudes licenciosas depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há em nosso país influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sóbrias da vida do que as diversões teatrais. Diversões teatrais porque na época dela não tinha televisão. Não sei se vocês conseguiram fazer a ligação. Tinha que ser tudo feito ao vivo. Mas hoje nós temos um substituto. Você não precisa ir até o local. Se você não tiver controle sobre o controle, o amor a essas cenas aumenta a cada condescendência. Será que você não consegue deixar de assistir a novela porque assistiu o primeiro capítulo? Um seriado. Assim como o desejo das bebidas intoxicantes se fortalece com o seu uso. A mesma comparação que é feita. O único caminho seguro é abster-se de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Você tem convicção de que o que você está assistindo é algo realmente que vai lhe tornar melhor? Eu trouxe a lição da escola sabatina e é uma tristeza porque na hora de recapitular, muitas vezes não temos tempo de chegar até sexta-feira, Não sei se nas classes aqui acontece isso. O tempo é muito curto no sábado. Mas a lição da escola sabatina deve ser estudada, tem sido deixada de lado também. No livro Atos dos Apóstolos, página 518, que está também nesse kit aqui, Um kit que a igreja realizou a promoção para que chegasse de forma acessível a um dos irmãos. O custo de um livro você recebe 12. Diz assim: os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso ao coração. Uma citação muito conhecida. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quando surgir a pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas venha a sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a pessoa vagará em trevas. Como eu disse, nós temos tudo contra nós. Quando olhamos para nós mesmos, de nós mesmos não temos condição de nos salvar. É por isso que temos que olhar para quem? Para Cristo, que venceu por nós e está disposto a nos ajudar. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Salmo capítulo 1: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, antes tem o seu prazer na lei. Você tem prazer em ler a palavra de Deus? Medite sobre isso. Porque muitas vezes, talvez, tenha sido a televisão que tenha tirado o prazer da leitura da Bíblia.
Eu lembro que há pouco tempo se fez o jejum de 10 dias. E sempre quando tem esse jejum de televisão de alguns dias, para alguns percebam que a síndrome de abstinência, né? Assim que chama? Síndrome de abstinência. É como um drogado, fica sem alguma coisa e fica. A televisão está desligada em casa. Tem nada para fazer, olha, não tem nada para fazer. Será que não tem nada para fazer? 2 horas na televisão, um jogo de futebol. Meia hora no mínimo, uma edição de um jornal. Um filme, 1h30, 2 horas, algumas edições aí 3 horas. Sem cansaço, o olho nem pisca. A atenção não é tirada. Alguém fala com você, você não entende o que está falando. Mas na hora de ler, 5 minutos, 1 hora de sermão, misericórdia. A palavra de Deus. Perdemos o gosto pelas coisas simples e prazerosas. Tem algum princípio além de Salmo? Leia comigo, por favor, Isaías, capítulo 33. Muitos dizem assim, não, mas ali é um filme de super-heróis, eu sei que é de mentira, não me afeta. A Bíblia nos diz que nós somos transformados pelo que contemplamos. Se contemplamos mais a Jesus e a sua palavra, seremos iguais a Ele. Mas, Isaías 33, verso 14 em diante, diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? A resposta, verso 15: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que, com um gesto de mãos, recusa a aceitar socorro, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de quê? E fecha os olhos para não ver o quê? Não, mas aqui tem uns efeitos especiais, olha. Bem feito. Coisa boa. Não tem problema nenhum assistir isso aqui. Eu sei, eu tenho noção. Eu sei separar o que é verdade do que não é verdade. Vocês se lembram do exemplo que eu dei no sábado acerca da palavra Espírito? O que aconteceu com o nosso irmão André? Os que estavam aqui lembram. Cachorro. Assisti um filme que um homem tinha morrido e encarnou num cachorro. E ele perdeu o pai, o irmão, algum tempo depois, e um cachorro começou a seguir ele na rua. E aí o estrago estava feito, né? Na verdade, tinha sido feito quando ele assistiu o que não devia. E assim conosco. Mas tem outros pontos ainda que nós podemos ver sobre o uso de joias e ornamentos. O que a palavra de Deus nos diz? Como é que deve ser o adorno da mulher? Deve ser exterior? Deve ser o que? Um coração transformado, um coração íntegro, coração puro, não no frisado do cabelo, não nas joias, não nos adereços. Mas alguns não enxergam com a seriedade com que Deus enxerga a questão do uso de certas coisas. Como eu disse, o problema não está nas coisas, está no coração. Em Manuscritos Releases, volume 14, página 250, esse é um dos textos que também não foi traduzido para o português. Ela relata sobre uma série de conferências que foi realizada nos Estados Unidos pouco tempo depois da formação da Igreja Adventista. E ela diz o seguinte: o pastor Elder Simpson explica as profecias por meio de quadros ilustrativos, seriam os slides de hoje, e deixa bem claro que o fim de todas as coisas está próximo. Em alguns casos, famílias inteiras têm tomado sua posição para obedecer a Deus, como em 1844. Joias que custaram milhares de dólares foram sido dadas ao pastor Elder Simpson para serem vendidas para ajudar a causa. Não há espírito de emoção nesse movimento. Eu quero ouvir uma boa música, tal, já cumpri meu ritual, fui para a igreja. Não é assim. Nem fanatismo. Tem que tirar, senão vai para o inferno. A verdade toma conta dos corações, e os homens e as mulheres entregam seus anéis e pulseiras, embora nenhuma chamada tenha sido feita para que eles abandonassem estes ídolos. Como é que Deus chama? Ídolos. A obra é quieta e serena. As pessoas se desfazem de suas joias por sua própria vontade e as trazem ao pastor Elder Simpson como uma renúncia de seus ídolos. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração.
idolatria. Outra citação, The Signs of the Times, de 26 de janeiro de 1882. Há muitos cujo coração está tão endurecido pela prosperidade que se esquecem de Deus e esquecem as necessidades de seus próximos. Professos cristãos adornam-se com joias, rendas, roupas caras, enquanto os pobres do Senhor sofrem as necessidades da vida. E muitos dizem assim: não posso repetir essa roupa não. Já fui para a igreja com esse terno, já fui para a igreja com esse vestido no sábado passado. Vão ver que eu estou com a mesma roupa. É o ídolo. Homens e mulheres que pregam serem redimidos pelo sangue do Salvador desperdiçam os meios confiados a eles para a salvação de outras almas e são relutantes em distribuir suas ofertas para a religião, dando livremente apenas quando ela trará honra a si mesmos. Ah, é para colocar banco acolchoado na igreja? Opa, pode contar comigo, irmão. Colocar ar-condicionado? Estou dentro. Mas vamos ajudar uma família ali carente, pobre do Senhor. Pô, irmão, estou sem poder agora. Misericórdia. Outro ponto conflitante ainda. Existe alguém que crê que já não há mais problema em tomar café quente ou café gelado? Café quente ou café quente? Qual é o café gelado? Todo mundo já faz a ligação, já sabe, né? Não, mas onde é que está na Bíblia? Me mostra aí na Bíblia. Não tem. Como é que é pecado? Não querem mais escrever? Não, é isso aí. Não me afeta não. Quero ver na Bíblia. Sabe por que muitas vezes não queremos ouvir Espírito de profecia? Porque condena aquilo que nós gostamos, o que o nosso coração gosta, e que nós não deveríamos dar ouvido. Deveríamos dar ouvido à palavra de Deus, a lei e os profetas. Inclusive a profetisa que ele levantou para essa igreja, para nós, com misericórdia a nós. Se não fossem esses conselhos, onde nós estaríamos? Onde eu estaria? Não teria essa semana que houve. Não teria essa semana que houve, porque dificilmente eu chegaria com a pensão que cheguei, sem o auxílio dos Espíritos inspirados, falando de forma direta, porque minha mente estava embotada, estava com dúvida, não estava entendendo a palavra de Deus. Eu via muitos textos, mas ficava confuso. E Deus falou: filho, é assim, ó, leia lá de novo o verso. Ah, Senhor, é mesmo? Ficou com insight, né? A lâmpadazinha assim, como é que eu não percebi isso antes, fiz a ligação? Ele nos deu para isso, para nos ajudar. Mais uma citação, Evangelismo, página 265, nos diz assim: Deus escreveu sua lei em cada nervo e músculo, em toda a fibra e função do corpo humano. Onde é que está a lei? Está escrita no seu corpo, em cada nervo e músculo. A complacência ou condescendência com o apetite antinatural, quer seja chá, café, fumo ou álcool, é intemperança e está em guerra com as leis da vida e da saúde. Não precisa mais ler isso aqui. Se você abre o jornal hoje, fantástico, bem-estar. Não é mais coisa de Espírito de profecia, da igreja adventista, não, que prega a saúde, não. As pedras estão clamando. Mas Deus já tinha alertado o seu povo, era para nós estarmos levando essa mensagem, não a TV. O uso desses artigos proibidos cria no organismo um estado de coisas que o Criador nunca se propôs que nele houvesse. Essa complacência em qualquer dos membros da família humana é pecado. Está falando de forma direta. O uso de alimento que não produz bom sangue é procedimento contrário às leis de nosso organismo físico e constitui violação da lei de Deus. O princípio maior, o amor. A causa produz o efeito, sofrimento, enfermidade e morte. São a penalidade certa da complacência. Quando eu li Ciência do Bom Viver, eu fiquei abismado com algo acerca do que eu falei de fé, presunção. E Deus fala lá: olha, oração para o enfermo é algo muito solene. Você deve advertir a pessoa o que foi que causou aquela enfermidade. Se ela permanecer, Deus não atenderá a oração. Ele diz que não deve ser feita. Porque vai, e veja por que ele fala, é amor, irmãos. Deus fala assim: olha, eu não vou curá-la, sabe por quê? Ele explica. Porque se eu curá-la,
ela vai continuar alimentando o apetite antinatural e vai dizer, não, Deus está permitindo, porque Ele me curou, então não tem problema, eu posso continuar fazendo uso disso, que mesmo assim Ele vai me curar. E Deus fala, por amor, para que ela tenha uma compreensão do que realmente deve fazer, então eu não a curo. E você pensa assim, não, mas não vamos levar esse corpo, para que cuidar dele? Deus não está preocupado com, entre aspas, com esse corpo. Nós seremos glorificados. Amém por isso? Estamos no processo de santificação. E é esse o propósito da palavra de Deus, dos testemunhos. Santificar-nos. Já fomos justificados. E agora o que devemos fazer? Está aqui? Ele não está preocupado com isso, porque será regenerado. Se perder um braço, se perder um olho, vai regenerar, glorificar. Não mais passará por sofrimento, nem morte, nem dor. Mas, porém, o que você coloca no seu organismo se transforma em sangue. E o sangue alimenta o quê? A sua mente. E a sua mente estando saudável ou debilitada vai influenciar diretamente se você vai conseguir armazenar as palavras de Deus e se você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu faço a leitura da Bíblia, dos testemunhos, em alguns momentos eu preciso voltar o capítulo todo, porque quando eu cheguei no final é como se eu não tivesse lido. Não sei se já aconteceu com vocês. Você passa a vista, você leu, mas é como se você não tivesse lido. Sua mente estava vagando. Epa, isso aqui, peraí, o que foi mesmo que... Aí eu volto e digo, não li isso aqui não. A mente pesada, preocupada em outras coisas, quem sabe. E voltando ainda sobre a questão das vestimentas, da indumentaria, né? Isso vale para homem e para mulher, não só para as mulheres. Mas qual é o princípio fundamental? Qual é o maior princípio? O que rege tudo, as leis, os conselhos, as advertências? É o quê? O amor, irmãos. Isso tem que ficar bem gravado na nossa mente. Porque Deus não cura quando a pessoa está em complacência? Porque Ele ama, Ele quer que ela se converta e saiba o que é melhor. Não é porque é para condenar, para castigar, é amor. Então a garota se veste com uma saia no meio da coxa, decote. Não, mas o que é importante é o meu coração. Olha, a gente não tem coração, como é que é importante? Deus quer o meu coração. Deus quer seu coração? Seu coração é bom? Ele quer realmente transformar o seu coração, fazer a vontade dele na sua vida. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele. Você já prestou atenção no significado da palavra sujeitar? É se submeter para ser moldado, modificado. É assim que está a definição do dicionário. Se submeter para ser modificado. Aí sim, veja que a ordem é essa. Primeiro Deus, aí sim, resistir ao diabo com Deus ajudando e o diabo fugirá. Mas aí o princípio maior é o amor. E ela veste e diz, não, mas irmã, seus irmãos ali vão ver, vai influenciar, pensamento impuro, vai pecar. Problema dele. Aí é com ele, não é comigo não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Esse pensamento é de quem ama ao próximo? É, irmãos? Percebeu que tudo que nós devemos fazer, nós temos que estar sempre pensando, Senhor, o que é melhor? Vou me vestir, Senhor. Eu tenho roupas perdidas. Eu falei que não é só para mulher porque eu comprei e não uso. Por quê? Aí tem que começar a refletir. E você gosta, né? Você vai alimentando. Não, mas não tem problema não. Você vai alimentando seu coração. Vai alimentando seu coração. E há caminhos ao homem que parecem caminhos corretos. Mas no final são caminhos de quê? De morte. Outro exemplo, já estamos quase finalizando. Falei do uso de alguns alimentos, e existem muitos outros, né? A questão da carne, do açúcar, é só ler, ciência do bom viver. Existem muitas pessoas que pensam que não tem nada a ver, mas temos que analisar o princípio fundamental na palavra de Deus e seguir os conselhos que estão tanto na palavra de Deus como nos testemunhos. O pastor Stephen Moore conta uma experiência interessante sobre esse pensamento que nós temos. Não está na palavra de Deus, então não tem problema. Ele estava fazendo uma série de conferências e assistia um programa de rádio, ou ouvia um programa de rádio, né? E lá tinha um pastor de outra denominação respondendo perguntas dos ouvintes. Então, um dos ouvintes levantou dois questionamentos. Pastor, fumar é pecado? Terceiro, eu vou para o inferno.
A resposta do pastor. Primeira pergunta, ouvinte. Quanto a se fumar é pecado ou não? Claro que não. Porque a Bíblia não diz que fumar é pecado. Perceberam a compreensão? Quanto à segunda pergunta, se você vai para o inferno? Claro que não. Fumar não é pecado. Pelo contrário, para você fumar, você vai para o céu mais rápido ainda. Claro, né? Câncer de pulmão, problema de saúde, morre. E segundo a concepção que eles encontram na palavra de Deus em alguns textos isolados, quem é enterrado aqui já nasce aonde? Perceberam como é feito o uso da palavra de Deus? A Bíblia não diz que é pecado, então não é pecado. Nós sabemos que a concepção de pecado é muito maior. O pecado está em nós. E se nós não nos achegarmos a Deus, não sujeitarmos a Deus, continuaremos pecando e fazendo o superávit da graça, misericórdia. Não devemos fazer isso. Eu gostaria de encerrar lendo uma citação que fala de como Satanás considera os testemunhos, porque essa visão foi dada a Ellen G. White. Permite-me só dar um outro exemplo que foi dado nessa semana de oração acerca de saúde que o pastor Sidney fez, que eu acompanhei. E ele fala o seguinte: muitos dizem assim, não, mas no tempo de Jesus comia carne, comia peixe e tal, então não tem problema nenhum a comer hoje, mesmo que esteja aí nos testemunhos. Aí ele usa a seguinte comparação: olha, quem é a pessoa mais idosa aqui em Itabuna, que reside aqui em Itabuna desde quando nasceu, aqui na igreja? Irmão Alfredo. Irmão Alfredo, você chegou a pegar alguma época em que o rio Cachoeira era limpinho? Olha, eu conheci o rio Cachoeira, todo mundo bebia água daquele rio. Bebia água desse rio? Não tinha um esgoto, era limpo. É mesmo? Olha que nenhuma baronesa. Você via areia. Via areia. Ô irmãos, nessa época aí, você teria coragem de beber água? Na época de Alfredo aí, você via areia, limpinha, todo mundo bebia. Você beberia também, sim ou não? Beberia? Agora bebia. Hoje você tem coragem de beber essa areia? Perceberam? Do peixe da época de Jesus, eu comeria, irmãos. Apesar de que nunca foi o alimento mais próprio. Se você vai estudar, você vai perceber por que Deus permitiu o uso do alimento carne. É questão de estudar, de aprender quais são os conceitos que Ele nos dá, o que é melhor comer, o que não é melhor comer, por que fazer essa mudança, qual é a preocupação dele. O maior princípio, repito, o amor, é tudo pelo amor. Não é para nos tirar um prazer, não, que eu gosto e Deus quer que eu seja feliz. Ele quer que você seja feliz sim, irmão. Mas muito mais do que aqui, seja feliz eternamente no céu. Amém por isso? Então permita-me ler. Isso está lá no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Ellen White tem uma visão que ela não quer que ninguém tenha e que ela não gostou de ter também, mas foi dado a ela para relatar para nós. O que o inimigo acha acerca dos testemunhos, tanto da palavra de Deus como do que ela foi inspirada a escrever. Diz assim, ele falando: terei no terreno como meus agentes homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Percebeu? Não é tudo mentira não. Terei entre as minhas fileiras homens com suficiente verdade misturada com mentiras para enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas que expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Não, quem é Ellen White para me dizer nada? Isso foi na época dela. A palavra de Deus não fala nada sobre televisão, sobre novela, filme, esse negócio, não. Lê-se o povo e cresce essas admoestações, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas, se pudermos desviar-lhes a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder e sagacidade. E finalmente, os ganharemos para as nossas fileiras. Deus não permitirá que suas palavras sejam menosprezadas impunemente. Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo, retirar-se-á a misericórdia de Deus, e Ele as abandonará ao nosso completo domínio.
E continua dizendo assim, finalizando: temos de causar lutas e divisões, enquanto a oração de Cristo foi que eles sejam um, assim como eu e tu somos. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus nos baniu de sua presença, e todos, quando seguirem o nosso exemplo, terão a mesma sorte. Temos que buscar mais, irmãos, seguir os conselhos, tanto da Bíblia como dos testemunhos. Apenas 12 livros de 70 que já foram traduzidos para o português. Olha quantos conselhos maravilhosos Deus deixou. Tem mais 30 ainda em inglês. Quem sabe ele já pode pegar, se adiantar e passar para a igreja, ajudar a igreja. E uma reflexão, uma comparação para fecharmos. Imagine que você está numa estrada, e vamos fazer analogia aqui com o reino dos céus. Você aceitou a Jesus, se batizou, está justificado em Cristo, no sangue do Cordeiro, que lhe dá força para vencer, para resistir, tem todos os conselhos, e agora você está no processo de santificação, ou seja, você está no caminho, verdade e vida. Você está no caminho. Mas aí você está indo para Deus. É uma estrada. Como é que você se comporta na estrada indo para Deus? Você pode ir a 180 daqui até Deus? 180 por hora no carro, pode ir? Não. Pode não? Pode pular os quebra-molas? Não. Pode fazer ultrapassagem onde não tenha faixas, as faixas tracejadas? Pode? Se for faixa contínua, pode fazer ultrapassagem? Poder pode, só não vai chegar lá. É permitido pela lei fazer ultrapassagem? Não, pela lei não. Poder pode, mas não chega. Não deve, né? Não sei se vocês conseguiram fazer a ligação. Nós estamos no caminho. Mas existem conselhos para nós seguirmos nesse caminho, não nos desviarmos. Não cairmos no rio Cachoeira, numa curva. Não batermos em um carro que vem na outra faixa. As placas, as sinalizações. Nós estamos no caminho. Não se trata de legalismo, não se trata de extremismo. Não, porque a lei, tudo é espírito de profecia, tudo é Bíblia. E um detalhe, não é para você estudar para estar olhando para a vida de ninguém. Aqui tem que ficar bem claro isso. Esses conselhos são para quem? Para mim. É você lendo para você. Claro, de púlpito a gente traz os conselhos, admoesta, né? Todos têm a oportunidade, não só líderes, mas quem estudou, quer compartilhar uma bênção com os irmãos, traz na igreja, com ordem e decência, como Paulo disse. Mas percebam, são os conselhos que Deus nos deixou para sabermos como trilhar esse caminho. Que o Senhor nos ajude, que continue tendo misericórdia de nós, que ainda não se retire, e que passemos a dar mais valor à sua palavra, ano bíblico, e acrescentando ainda um capítulo por dia, que a Novo Tempo propõe, 4 capítulos, que bênção, né? Ao invés de ser só um, então agora ampliou, não é que veio para substituir, ampliou. Os testemunhos, quem tem o kit em casa, não deixa enfeitando a estante, faça uso, nos cultos, na família, um trecho pequeno. Vamos aceitar os conselhos de Deus, vamos ser moldados por Deus para estarmos preparados para aquele glorioso encontro com Cristo nos ares. Amém por isso? Amém. Se você quer fazer esse pacto com o Senhor, quero convidá-lo a se colocar de joelhos, vamos fazer oração, e logo em seguida então distribuiremos o material da semana de oração. Nosso Pai eterno, nosso Senhor, nosso Salvador, louvado, exaltado, glorificado por toda a eternidade, seja unicamente o teu nome. Só tu és Deus, reconhecemos isso, Senhor. Estamos aqui de joelhos para reconhecer também que não somos nada, não temos nada a te oferecer, a não ser o nosso coração que é corrupto. E por isso nos ajoelhamos, Senhor, para pedir que o Senhor, que sabe o que é melhor para nós, tome esse coração, através do teu Espírito nos incomodando, através dos teus anjos nos aconselhando. Sejamos incomodados a desligar a TV, a pegar mais a tua palavra, a tirar da estante, das poeiras, os teus testemunhos que o Senhor deixou para nós. Que enxerguemos na tua palavra, nos testemunhos, o teu grandioso amor para cada um de nós. Que vejamos que esses conselhos não são para nos tirar prazeres,
mas são para nos preparar para desfrutar de prazeres que olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, nem nunca subiu ao coração humano, que é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ajuda o Senhor a tomar posse dessas bênçãos. E que esse pacto que estamos fazendo agora de joelho não seja por emoção, mas que seja consciente, que seja pela razão de reconhecermos que o Senhor fez tudo que estava ao seu alcance. Deu as maravilhas do céu através do teu Filho, rendendo o sangue na cruz do Calvário. É no nome dele que nós suplicamos que nos ajude, não nos deixe desistir. Nós pedimos hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de contar o Roberto aqui agora. Na verdade, os anciãos da igreja de Fátima, e que um representante de cada família se colocasse de pé para receber o material. Não sei se vai dar para todos, eu creio que sim. É um por família, né? Porque não temos muitos exemplares.